Numa quarta situação aqui, pessoal, do emprego da vírgula, vejam só, olha, a gente pode usar a seguinte caracterização, a elipse do verbo. Já ouviu falar nisso? Elipse. Se você estudou figuras de linguagem, né, você tem lá, dentre as figuras, uma que a gente chama de elipse, ou até a zeugma, tá? O que é isso daí, pessoal? A elipse é a omissão de um termo. Toda vez que você deixar um termo subentendido, tá? Você tem ali a criação de uma elipse. E quando esse termo subentendido for o verbo, tá? Você tem a elipse do verbo. Ok? A zeugma é a mesma coisa. Tá? O que é a zeugma? É a própria elipse, pessoal, só que ela se difere da elipse pelo seguinte: enquanto na elipse você não usou o termo anteriormente, na zeugma você já usou esse termo anteriormente. Tá? Mas nos dois casos, tanto na elipse quanto na zeugma do verbo, tá? Você deve marcá-lo pelo emprego da vírgula. Tá bom? Só para ilustrar mais isso, vejam só, olha, nessa elipse do verbo, eu posso falar assim para vocês, olha, eu comprei, imagine aqui num exemplo bem simplesinho, olha só, eu comprei arroz. Meu irmão comprou carne. Vejam aí, olha, eu comprei arroz, meu irmão comprou carne, tá? Relevem esse ponto e vírgula aqui por enquanto, depois a gente vai estudar um pouquinho, falar um pouquinho do ponto e vírgula, tá? Mas veja que eu tenho duas orações aqui nesse período, vejam só, olha, tá? São orações coordenadas, por isso o ponto e vírgula aqui, depois eu explico, tá ok? Mas há necessidade de alguma vírgula dentro da primeira oração? Eu comprei arroz. Não, né? Tá? Sujeito, verbo, complemento. Tá? Meu irmão comprou carne. Sujeito, verbo, complemento. Tá certo? Nesse caso, pessoal, olha, não há necessidade de vírgula nenhuma aí dentro de cada oração. Tá certo? Mas o verbo comprar apareceu repetido, não é? Eu posso evitar essa repetição simplesmente, olha, fazendo a elipse desse verbo, deixando esse verbo aqui subentendido, vejam só, olha. Tá? Quando você deixar o verbo ali subentendido, é lógico, você vai fazer essa leitura, eu comprei arroz, meu irmão, carne, né? Mas para mostrar que existe um verbo elipsado aqui, vejam só, olha, você precisa marcar essa elipse do verbo exatamente pela vírgula. Tá certo? Então, eu comprei arroz, meu irmão, vírgula, carne. Quer dizer, fica subentendido que enquanto eu comprei arroz, o meu irmão comprou carne. Essa é a situação, isso que a gente chama de elipse do verbo. Veja que são situações simples, são situações bem tranquilas aqui para você entender, para você analisar. Tá? Ou mais, uma quinta situação, olha só, eu posso falar assim para vocês, olha, eu devo usar a vírgula também, pessoal, quando aparecerem termos intercalados ou expressões, tá? Expressões ou termos intercalados. Então, expressões intercaladas. Vamos mostrar isso para vocês? O que acontece com essas expressões intercaladas? Essa daqui é uma situação interessante, olha, porque a gente usa muito, tá? O que a expressão intercalada faz? Ela quebra o ritmo de leitura. E quebrar o ritmo de leitura, pessoal,
exige ali, olha só, o emprego da vírgula. Vai quebrar esse ritmo aqui, ó, vai tirar essa ordem direta. Então, intercalou alguma expressão aqui, inclusive o adjunto adverbial, tá? Você deve separar essa expressão intercalada por vírgulas. Tem o isto é, tem o quer dizer, ou seja, são expressões que às vezes a gente intercala, né, nas nossas orações. Mas o caso mais detalhado que a gente precisa colocar aqui é o seguinte, olha só. Vou colocar outro exemplo para nós analisarmos. Ó. Posso falar assim para vocês. Estudei muito. Estudei muito. Portanto, consegui fazer os exercícios. Estudei muito, portanto, consegui fazer os exercícios. Vamos lá? Vamos fazer uma análise dessa frase? Primeiro detalhe que eu poderia te perguntar, quantas vírgulas você usaria nessa expressão toda, hein? Pensa um pouquinho, e mentalmente me responda. Quantas vírgulas? Provavelmente você deve ter respondido 2. E eu te falo que 2 são exageradas, tá? Pensa um pouquinho comigo, olha, vamos organizar nosso espaço aqui para você enxergar tudo que eu quero que você enxergue. Mas provavelmente você deve ter pensado assim, ó, aí eu vou usar uma vírgula aqui e uma vírgula aqui. Vou colocar esse portanto entre vírgulas e é o que normalmente as pessoas fazem, tá? Mas eu vou te mostrar que isso não é muito adequado não, tá certo? Pensa um pouquinho comigo, olha, eu tenho aqui 2 verbos, tem o verbo estudar e tem uma locução aqui, conseguir fazer. Então, 2 verbos são 2 orações que a gente pode separá-las assim, né? A primeira, estudei muito. A segunda, portanto, consegui fazer os exercícios. Tá certo? Então, primeiro detalhe que a gente vai analisar. Dentro da primeira oração, há necessidade de usar alguma vírgula? Estudei muito. Não tem necessidade nenhuma. Dentro da segunda oração, há necessidade de usar alguma vírgula? Olha só, tem um portanto, que é uma conjunção, tá? E a função da conjunção, ligar as orações, tá certo? Então, para ligar as orações, qual seria a posição normal dela, a posição mais adequada dela? No começo da oração, não é? É onde está esse portanto. Então, ele está quebrando a leitura. Tá? A fluência de leitura aqui está sendo quebrada por esse portanto? Não. Tá? Não há nenhuma quebra aqui, olha, de leitura. E esse portanto, ele faz parte da segunda oração, tá? E você deve ler assim, ó, portanto, consegui fazer os exercícios. Tá certo? Aí vem, tem um sujeito oculto aqui, eu, ok? Conseguir fazer a locução verbal transitiva direta e os exercícios objeto direto, quer dizer, não há necessidade de vírgula nenhuma para separar os termos da segunda oração. Então, aquela vírgula, olha, que você havia pensado em colocar aqui, ela não deve acontecer, ela não deve aparecer, não. Não há necessidade dela. Tá certo? Você deve ter pensado assim, o portanto está intercalado. Não está intercalado. Ele está aqui no comecinho da segunda oração, olha só. E não está quebrando fluência de leitura da segunda oração. Tá certo? Agora eu vou adiantar um detalhezinho para vocês. São orações coordenadas, essa daqui é uma oração coordenada conclusiva, dá para perceber pela conjunção portanto, tá certo? E todas as orações coordenadas, pessoal, de uma forma bem geral, olha só, as orações coordenadas devem vir separadas por uma vírgula, então eu tenho que usar sim uma vírgula aqui. Tá certo? Então, ó,
as duas vírgulas que talvez você tivesse pensado em colocar, na verdade elas não ficariam adequadas, tá? Aparece essa vírgula e não é nem por causa do portanto, não é nem por causa da conjunção, tá? O hábito das pessoas é exatamente esse. Viu uma conjunção, coloca essa conjunção entre vírgulas e nem sempre há necessidade dessas vírgulas, tá certo? Então, ó, essa vírgula que eu coloquei aqui, ela está colocada por causa desse portanto? Não. Essa vírgula que está aqui, ela está colocada para separar as duas orações, que são orações coordenadas, né? E daqui a pouco eu vou contar para você que a gente deve usar a vírgula para separar esse tipo de oração coordenada, tá bom? Se eu retirar esse portanto daqui, a vírgula continua, a vírgula cai fora? Pensa um pouquinho. Vou tirar o portanto daqui, olha só, tá? Será que essa vírgula some ou será que ela continua? Ela continua, não tem nada a ver com portanto. Então eu vou tirá-lo daqui. Vejam só, olha como ficaria. Estudei muito, vírgula. Consegui fazer os exercícios. Tá? Agora eu vou fazer outra mudança aqui para você perceber. Olha, eu vou pegar essa análise aqui, pessoal, tá? E vou colocar, olha só, vou colocá-lo, o conseguir fazer os exercícios. Olha o que eu vou fazer agora, ó. Vou colocar o portanto aqui. Conseguir, portanto, fazer os exercícios. Será que mudou alguma coisa? Olha a leitura, ó. Sem o portanto, conseguir fazer os exercícios. Com o portanto, conseguir, portanto, resolver os exercícios ou fazer os exercícios. Viu que apareceu uma expressãozinha, uma palavrinha ali para quebrar a fluência de leitura? É o que a gente chama de expressão intercalada. O portanto aqui agora, olha, não quero nem saber que é conjunção. É uma expressão que quebrou a fluência de leitura. Foi intercalado aqui, olha só. Agora sim, como expressão intercalada, essa palavrinha deve aparecer entre vírgulas. Tá? Então, estudei muito. Vírgula. Consegui, vírgula. Portanto, vírgula. Resolver os exercícios. Fazendo a leitura. Estudei muito. Consegui, portanto, resolver os exercícios. Tá? E a hora que eu uso essa dupla vírgula, tá? Eu transformo essa vírgula aqui para separar as orações em ponto e vírgula. Depois eu vou explicar isso ainda para vocês. Tá? Mas eu quero que fique claro, olha, tá? Esse detalhezinho aqui da conjunção. Conjunção não precisa aparecer entre vírgulas. Tá? Não tem nenhum caso em que fala assim, você tem que usar a vírgula para separar a conjunção. Não. Essa conjunção, olha, ela vai aparecer entre vírgulas só se ela estiver intercalada, quebrando a fluência de leitura. Tá? Um outro detalhezinho, olha, quando esse portanto estava aqui no começo, você viu que eu não usei nenhuma vírgula para ele. Tá? Por quê? Porque ele fazia parte dessa oração. Mas lá no seu texto, lá na sua redação, muitas vezes você vai fazer a conclusão do seu texto, por exemplo, e você começa essa conclusão com um portanto. Portanto, aí você vai dar continuidade aqui. A situação pode ser resolvida e assim por diante. Você está fazendo aqui a conclusão do seu texto. Tá certo? Veja que eu usei um portanto, tá? Só pensar um pouquinho. O papel desse portanto aqui
É o mesmo papel desse portanto aqui na frase de cima? Vamos pensar? Esse portanto está colocado aqui para fazer a ligação entre duas orações. E o portanto faz parte dessa segunda oração. Concordam? No caso de baixo, pessoal, portanto, a situação pode ser resolvida por meio de alguns detalhes, né? O portanto aqui embaixo, ele não faz parte dessa oração, ele está apenas introduzindo uma ideia de conclusão, tá? E exatamente por não fazer parte, há necessidade de uma vírgula aqui, tá? Para separar as coisas. Aqui ele faz parte de um período, está ligando essas duas partes. Aqui ele não está ligando duas partes. Aqui ele só está introduzindo uma ideia de conclusão. Então aqui há necessidade de uma vírgula. No caso de cima, a conjunção não precisa de vírgula nenhuma. Eu usei essas duas vírgulas aqui não por causa da conjunção, mas por causa da expressão que apareceu intercalada, quebrando a fluência de leitura. Perceberam essas diferenças? Isso daqui é um dos casos mais problemáticos que a gente vê, né? Que aparecem dúvidas, aparece muita insegurança, né? Do aluno, do escritor, da pessoa que está escrevendo ali na hora de empregar a vírgula adequadamente ou não. Mas as expressões intercaladas, então, precisam de vírgula. Tá certo? Sexto e último caso que eu vou apresentar aqui para vocês, olha, termos ou expressões, pessoal, coordenados, que aparecem, pessoal, em enumeração, tá? Quando você faz a enumeração de alguma coisa, você deve separar esses termos enumerados, que são coordenados, você deve separá-los por uma vírgula. E esse caso não me preocupa muito não, porque todo mundo usa essa vírgula direitinho, né? Isso daí não traz nenhum problema, não traz nenhuma situação, tá? Mas eu posso falar assim para vocês, só para exemplificar, tá? Eu falo assim, olha, meu carro está velho, sujo, amassado e fundido. Interessante a situação desse carro, né? Mas meu carro está velho, sujo, amassado e fundido. Vamos pensar um pouquinho? Me ajuda? Tá? Aqui, olha, será que eu poderia usar essa vírgula aqui, gente? Não, né? Pecado mortal, olha, cuidado. Por quê? Meu carro é o sujeito, tá? Então, vamos marcar direitinho aqui o papel desses termos, tá? Me ajudem, olha só. Aqui no caso, pessoal, meu carro é o sujeito. O verbo estar aqui é um verbo de ligação, está indicando estado, tá? É verbo de ligação. E todo esse termo aí da frente, olha, é exatamente o que nós chamamos de predicativo, tá? Isso aqui é qualidade, estado, característica do meu carro, olha só. Tá? Então, isso daqui é predicativo do sujeito, tá? Predicativo do meu carro. Tá joia? Então, meu carro está velho, sujo, amassado e fundido, tá? Será que eu devo usar uma vírgula aqui? Ainda não, né? Aqui, ó, é o verbo e o predicativo, eles não podem ser separados por vírgula, tá certo? Mas entre essas características aqui do meu carro que estão dentro do predicativo, olha, há necessidade de vírgula, né? Então, isso daqui é o que a gente chama de termos coordenados, ó, velho, vírgula, sujo, vírgula, amassado, tá? E fundido. Quando eu uso esse e, a princípio, gente, não há necessidade de vírgula. A princípio, tá? Então, por enquanto, você guarda o seguinte, usou o e,
não use a vírgula. Usou a vírgula, não use o e. Existem situações em que você deve usar os dois, eu conto para vocês numa outra oportunidade, tá? Mas por enquanto eu quero que você guarde simplesmente isso daqui, olha, expressões, né, coordenadas ou em enumeração devem vir separadas por vírgula, tá certo? Então essas são as situações, olha, de emprego de vírgula, tá? É lógico, pessoal, que aqui tem muito bom senso, tá? Tem muitas situações, olha, que podem fugir um pouquinho, né, desses casos, mas o que é importante você saber? Principalmente os casos proibitivos, tá certo? Nunca se usa vírgula entre o sujeito e o predicado, ou seja, vamos ser mais diretos. Não pode usar vírgula para separar sujeito, nem objeto direto, nem objeto indireto, nem predicativo, nem agenda passiva, nem adjunta de nominal, nem complemento nominal. Tá certo? Isso aqui a vírgula fica indevida, a vírgula fica errada. Tá certo? Agora, onde eu posso usar a vírgula, às vezes devo usar a vírgula? Adjuntos adverbiais deslocados, né? É o que mais aparece. Aposto vocativo, tá? Os complementos antecipados aqui, os objetos e os predicativos, né? Antecipados. Elipse do verbo, expressões intercaladas e expressões coordenadas em enumeração. Tá certo? Sugestão de emprego de vírgula para vocês. Essa é uma primeira parte. A primeira parte em que nós estudamos a vírgula no período simples. Tá certo? Na próxima aula, no complemento dessa daqui, a gente vai estudar o emprego da vírgula no período composto, que é muito simples, é muito tranquilo, muito mais fácil do que isso que eu já contei aqui para vocês. Essa é a base, tá? Mas estudar a vírgula no período composto, pessoal, é simplesmente uma análise do reconhecimento desses casos vinculados ao período composto. Lá as orações subordinadas, as orações coordenadas, eu conto isso para vocês num próximo momento. Tá ok? Até a próxima.